Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas funções matemáticas. Eu estou com o arquivo cap6.xlsx aberto, que segue o livro-texto que está sendo usado. Vou partir direto para a atividade 1. Então, nessa atividade 1, nós temos uma relação de alunos e suas respectivas notas, e observem que as notas elas não estão arredondadas para uma casa decimal, como diz aqui o exercício, e como é usual. Então nós vamos fazer esse arredondamento. Observem que eu posso esconder a quantidade, ou mostrar, né, a quantidade de casas decimais, usando esse recurso aqui do Excel, de diminuir ou aumentar casas decimais. Eu posso fazer isso aqui, ó, e mostrar apenas 6,9. Só que isso não é um arredondamento. Isso é apenas uma formatação. Observem aqui na barra de fórmulas como o número todo está sendo apresentado e todo o número vai ser usado, né? Então, para a gente, observe se eu aumentar aqui, ó, o zero aparece. Para a gente ajustar e arredondar essas notas, eu tenho que usar a função arred. Então, eu vou usar aqui, vou entrar com igual, arred, que é a função. A gente tem a sintaxe dessa função, né? O num e o num dígito. Essa é a sintaxe da função. A gente pode entrar com a função também aqui pela guia de fórmulas, tá? Eu posso entrar clicando aqui em inserir função, ou até mesmo aqui buscando pelas categorias de função, ó. Eu vou ter a head por aqui, a head aqui. Eu posso ainda inserir ela clicando nesse fx aqui do lado da barra de fórmulas, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, por aqui, e vou usar aqui o arred, vou dar OK. Isso aqui é o assistente de função, né? Já vimos isso em outro vídeo. Então, onde tem num é o número que eu quero arredondar, ele até diz aqui, é o número que se deseja arredondar, é esse aqui, que está na célula C7, e num dígito é a quantidade de dígitos que eu quero. No caso, eu quero 1, eu digito 1 aqui, e dou OK. Observe que ele foi para 6,9, vou aqui na minha página inicial, eu vou aumentar as casas decimais, vocês vão ver que ele arredondou para 6,9 e depois ele coloca 0. Isso sim é o arredondamento. Eu posso arrastar para baixo ou entrar, eu vou entrar novamente aqui agora manual, então é a head, eu vou usar o teclado, célula para o lado, setinha para o lado, aí ele pega a célula C8, ponto e vírgula 1, seguindo aí a sintaxe da função, fecha parênteses, dou Enter, e ele arredondou aqui para 8,8. Observem que também tem zero depois. Arrasto para baixo e fechamos. Vamos para a atividade 2. Essa é uma atividade que está relacionada à função soma, que é uma das funções mais simples, inclusive já foi feita também antes. A função soma você pode, sim, claro, pegar aqui pelas funções e buscar a função soma, está aqui a função soma, você pode usar ainda o assistente de função e buscar por aqui, mas ela é uma função muito simples. A gente inclusive tem um atalho para ela aqui na página inicial, que é esse símbolo do somatório. Então, isso aqui é o que a gente chama de autossoma. Então, quando eu clico aqui, ó, automaticamente o Excel identificou o intervalo e puxou a soma. E aí eu posso arrastar todo para o lado. Aqui, claro, está zero porque ele está buscando a soma de cima e não tem ainda. Ou, como é o comum e é o que eu espero que vocês façam ao longo do curso, entrem com a função manualmente, igual soma, abre parênteses, e aí você vai com a setinha do teclado e segurando o Shift, você seleciona o intervalo C7 a E7. Fecha parênteses, dá Enter e depois arrasta para baixo. Uma das funções que a gente mais usa, obviamente, a gente soma muita coisa, e uma das mais simples. Eu vou passar agora para a atividade 3. O que eu tenho nessa atividade 3? Eu tenho uma tabela que tem a área, o departamento da empresa, né? A classe do custo e um lançamento contábil que foi feito aqui.
Então, essa é uma tabela de lançamentos. Tanto que não tem problema, por exemplo, se a gente tiver mais de um lançamento de uma determinada área ou departamento para uma determinada classe de custo, tá? Os valores são diferentes porque são lançamentos diferentes. Bom, nessa atividade eu quero saber quantos foram os lançamentos em cada uma das áreas, departamentos, e em cada uma das classes de custo ou rubricas. Tá? Essa função é uma função de contagem condicional, porque ele vai contar somente o que a gente quer, e é uma função que a gente chama de cont_se. Essa função, apesar da contagem ser uma função matemática, ela também é uma função estatística. Então, o agrupamento dela está dentro das funções estatísticas, se você quiser entrar aí pelo assistente de funções, tá? Eu vou, como vou fazer daqui para frente, sempre entrar com as funções digitando, tá? E eu recomendo que vocês façam isso para que vocês aprendam aí a usar a sintaxe do Excel para as diferentes funções. Então, cont.se é a função, abro parênteses, ele me apresenta aí a sintaxe, é intervalo, ponto e vírgula, critérios, fecha parênteses. Intervalo é o intervalo que contém o que a gente quer contar, então nesse caso aqui é esse intervalo daqui. Observe que eu estou inserindo essa fórmula na primeira para pegar a contagem de marketing. Depois eu vou arrastar para baixo para pegar produção e pegar financeiro. E o meu intervalo ele não pode descer. Então eu vou bloquear. A gente já viu isso na aula sobre referências absolutas e relativas. Então eu vou bloquear esse intervalo e quando eu arrastar para baixo, esse intervalo aqui não vai descer, junto como vai descer aqui marketing virando produção e virando financeiro. Ponto e vírgula o critério, aí eu vou usar a setinha do teclado para poder pegar aqui do lado, porque a célula F6 vai ser ruim de clicar ali em cima, tá? Então eu recomendo que vocês usem o teclado. F6 tem que estar, esse sim, livre, não pode estar bloqueado, tem que estar completamente relativo. Porque eu vou arrastar para baixo, ele tem que virar F7, que é onde está a produção, tem que virar F8, que é onde está financeiro. Eu não recomendo que vocês usem o critério dentro da própria área. Por exemplo, clicar aqui para pegar marketing. Eu não recomendo, porque a gente, em geral, não coloca o critério dentro do intervalo. Fecho parênteses, dou Enter. Então, marketing tem 3 lançamentos, e é fácil da gente verificar, porque essa é uma tabela pequena. 1, 2, depois tem um aqui embaixo, 3. E aí eu vou arrastar para baixo e vou saber que produção tem 7 lançamentos e financeiro tem 2 lançamentos. Para a classe de pessoal, eu repito a mesma função, então cont_se. Eu vou agora, o intervalo passa a ser o intervalo que tem as classes, não mais os departamentos. Eu vou bloquear da mesma forma, seguindo a mesma lógica. E o critério é a célula que está aqui do lado, que no caso é pessoal. Esse vai estar livre também. Dou Enter, eu tenho 6 lançamentos no pessoal, 2 lançamentos materiais, 1 despesas gerais e 3 em serviços. Isso é fácil de verificar, por exemplo, despesas gerais só tem realmente 1. Tá? E materiais tem 2, um aqui e um aqui. Então, essa é uma função para contagem condicional. Condicional é o que a gente quer, que o Excel entende como sendo o critério. Vamos para a atividade 4 agora, que é muito similar, só que ao invés de contar os registros que eu tenho em marketing, em departamentos e nas classes de custo, eu quero que ele some. Eu quero que ele some os valores aqui, lançados em janeiro. Então, agora a função não é mais um cont.se, mas um soma. E o soma-se não tem um ponto, ele não é soma.se, ele é um soma-se direto, tá? A sintaxe é intervalo, ponto e vírgula critérios, ponto e vírgula intervalo de soma. Então, o intervalo é o intervalo que contém o critério, no caso aqui é esse intervalo. Como eu vou arrastar para baixo, eu vou bloquear. Ponto e vírgula, o critério, aí eu vou usar a setinha do teclado para não precisar clicar ali, que está ruim de clicar. É o F6, que contém marketing, ele vai estar livre, porque eu vou arrastar para baixo. Ponto e vírgula de novo, agora eu pego o intervalo de soma. O intervalo de soma ele é fácil de ser identificado, porque ele é sempre o intervalo que tem número, que vai ser somado.
Então, eu vou selecionar aqui o intervalo. Esse intervalo, obviamente, também tem que ser do mesmo tamanho aqui do intervalo da seleção do critério. Eu vou bloqueá-lo também, porque ele também não pode descer, e fechar parênteses. Vou dar Enter e agora vou arrastar para baixo. Vou repetir o mesmo procedimento aqui, soma-se, vou fazer isso um pouquinho mais rápido. Esse aqui agora é para pegar classe, então eu vou selecionar aqui as classes de custo, bloquear, ponto e vírgula, o critério é pessoal, que está na setinha, usei o teclado, setinha para o lado, F10, livre, ponto e vírgula, intervalo de soma é o mesmo intervalo que a gente tinha usado antes, que tem os valores. Bloqueio aqui F4, que não pode descer, fecho parêntese, Enter. E aí eu arrasto para baixo e está tudo somado. Se eu clicar aqui, der 2 cliques aqui, ó, eu vejo que ele está somando, pegando esse intervalo, pegando essa soma condicional, e o critério está sendo usado, é o que está aqui nessa célula, por trás do texto aqui de soma-se, né, na célula F13. Tá? Vamos para a atividade 5. A atividade 5 é uma atividade de soma-se também. Tá? Eu vou deixar aí essa atividade para vocês fazerem, ela é similar à anterior, ela é um pouquinho maior, a tabela. E eu vou pular direto para a atividade 6, porque agora eu tenho um pouco mais, um elemento extra aí no exercício. O que eu quero? Eu quero contar quantos lançamentos, observem que eu tenho contagem, tenho soma, então um vai ser uma contagem, um conte-se, o outro vai ser um soma-se. Só que ao invés de usar um critério, que antes a gente estava usando só o departamento ou só a classe de custo, eu quero usar 2 critérios, marketing e pessoal. Eu só quero que ele conte o que tiver essa combinação. Tá? Eu quero que ele conte e me diga quantos lançamentos foram e depois eu quero que ele some quantos lançamentos foram. Por eu ter mais de um critério, a gente não vai usar o conte-se normal. A gente vai ter que usar o conte-ses. Tá? No plural. A sintaxe ela é um pouquinho diferente, ela é intervalo critérios 1, depois critério 1. Essas reticências aí indicam que eu posso ter vários intervalos de critérios e vários critérios. Então, o intervalo de critério vai ser primeiro a área. Eu poderia bloquear se eu fosse arrastar isso para baixo, mas como eu não vou arrastar para baixo, só tem essa célula, eu vou deixar livre mesmo. E onde tem critério 1, eu vou puxar aqui com a setinha do teclado para marketing. Então, eu quero que ele conte naquela área a quantidade de marketing. Depois, vai ter intervalo de critérios 2. Eu vou pegar aqui o de classe. E o critério, eu vou puxar com a setinha do teclado, que também está ruim de usar o mouse, ó, que é essa célula aqui, ó, D21, que é o critério 2. Então, ele só vai contar o que for ao mesmo tempo marketing dentro daquele intervalo e pessoal dentro do outro intervalo. Então eu tenho somente 2 lançamentos, que é esse lançamento aqui, ó, marketing com pessoal, e depois eu tenho esse aqui, marketing com pessoal. Observem que o outro marketing que tem é com serviço, ele não contou. De forma similar, mas com a sintaxe um pouquinho diferente, eu vou usar o soma-sis para poder fazer a soma dos lançamentos de marketing e pessoal. Então, a sintaxe também muda, observe que intervalo de soma agora vem para frente. Intervalo de soma é o que contém os valores que serão somados. Nesse caso aqui são os valores da coluna de janeiro. Não vou bloquear também porque não precisa. E depois vem intervalo de critério, critério, ponto e vírgula, intervalo critério 2, ponto e vírgula, critério 2 e por aí vai. Então, intervalo de critérios. Intervalo critério 1 é esse aqui, que é a área, ponto e vírgula, e o critério 1 é marketing, que está aqui na C23. Ponto e vírgula, intervalo de critério 2 é a classe, é um intervalo todo. Ponto e vírgula, critério 2, eu vou puxar com o teclado, ele está aqui um pouco escondidinho na D23. Aí eu dou Enter e dá 468,77, que é fácil da gente conferir. Ó. Eu sei que marketing pessoal está aqui e sei que marketing pessoal está aqui. Se eu segurar o Ctrl e clicar em cima dessa daqui, eu vejo aqui por baixo que dá 468,77. Tá? Fico por aqui, até o próximo vídeo.